Olá! Olá! Hoje estamos aqui ao ar livre, na Feira do Livro, pela única razão que a Ana está a trabalhar cá na editora hipster intelectual dela e não se A consegue editora escapar. chama-se Orfeu Negro e é uma excelente Tanto é que editora. eu cheguei ao balcão e quis perguntar assim: olha, desculpa, onde é que estão os livros bons? Mas depois eu sabia que a Ana me não Eu me ia dará. atirar-lhe com um livro que nós publicámos que é uma história de arte, que História de arte, claro. é tipo um calhamaço. O tema de hoje são os tipos de pessoas nas redes sociais e só um pequeno disclaimer antes de atacarmos este assunto. Eu fiz este tema com duas colegas minhas, duas miúdas, 19 e 22 anos. Isso soa tão mal. Não, e eu percebi que o deles foi muito fixe, mas que havia toda uma perspectiva que nós podíamos trazer à coisa de pessoas idosas que somos, que não ia colidir com elas. Portanto, aos meus colegas que estão a ver isto não vai ter nada a ver com o que aquelas duas que eu não me lembro do nome fizeram. Elas focaram-se ali na faixa etária dos adolescentes, Na delas. dos 20, não é? Na E delas. nós já temos a perspectiva Do idoso. dos 30 Do idoso, e das pessoas que acompanhamos que são também mais velhas. Outro disclaimer, tu saíste do Facebook completamente, não foi? Em que sentido é que isso é um disclaimer? Não, porque eu quero dizer também que estou em vias de, ou praticamente a nível pessoal, larguei o Facebook, só a nível profissional é que uso e acho que é importante para contextualizar. Sim, verdade, ok. Eu saí do Facebook, estamos em junho, eu saí em Por causa daquele vídeo que fevereiro. estava a ser partilhado Foi. no WhatsApp. Ah, não. Eu saí em fevereiro de 2016 e, portanto, a minha perspectiva das redes sociais vai ser mais focada no Instagram, que é a rede social onde eu estou atualmente, e pronto. Eu vou falar daquilo que me levou, aquilo que me chateou e irritou e cansou tanto no Facebook, que me levou a não querer ter nada a ver com aquilo. Ok. A Sim, nível pessoal. eu também, sim. E por acaso uma cena bem interessante, o Bruno Nogueira há uns tempos ele saiu do Facebook e uma coisa que ele fez tipo passado um mês foi fazer um post e uma frase que ele dizia sobre o assunto era: há polémicas que só existem dentro do Facebook. E eu sinto tenho isso. Completamente. Eu sinto também isso, eu sinto que há temas que me passaram completamente ao lado porque eu não estou lá. Mas felizmente, porque Sim, são cenas que não sim, têm sim. qualquer tipo de importância. O grande sentimento que eu tenho é eu não sinto falta de nada. Ok? Nada de nada. Nada de nada. Não sinto falta de nada, portanto, coisas que que me provocavam ou raiva ou entusiasmo ou o que quer que fosse no Facebook não deixaram de provocar e eu não sinto falta disso. Eu não sinto falta de emoção na minha vida, basicamente. Por acaso, eu acabei de perceber que mais do que tipos de pessoas nas redes sociais, a minha parte vai ser tipos de pessoas que me irritam nas redes sociais, acho que é muito isso. Pois, eu estou a pensar, talvez nos tenhamos focado nas pessoas, nos tipos de pessoas negativos das redes sociais e também há tipos de pessoas que eu acho Positiva, positivos. Mas pronto, então nós Queres começar? vamos arrancar. Olha, eu criei uma... Queres começar e falas Aliás, por cima de mim, gosto. Só uma coisa, o Facebook por acaso fez bué por mim profissionalmente, porque houve um monte de gente que adiantou a minha vida profissional que eu conheci no Facebook, Ok. ou através do Facebook, portanto também é uma coisa bué fixe, portanto não vou estar aqui só a mandar vir e a cagar no prato onde já comi e continuo a Que comer. bonito. Sim, porque muito do meu trabalho também assenta no Facebook hoje em dia. Podemos concordar que o Facebook teve uma era de ouro que não existe já. Está Uma cena gradualmente a passar de moda. Também já há muitos artigos sobre a nova geração não está no Facebook porque o Facebook tornou-se a rede social dos pais e dos tios e dos avós. Isto já há uns anos que eu me lembro de ter lido isto e então os miúdos começaram a recorrer a outras redes, tipo Instagram, Snapchat. Pronto, precisamente porque não queriam ter de estar a ter a mãe ou a tia a comentar os Mas eu acho que posts mais do e que tudo isso o Facebook tornou-se um sítio onde neste momento há tanto ruído e tanta poluição numa quantidade tão absurda de conteúdos que empresas, que páginas, que pessoas a nível pessoal partilham, há tanto ruído que é muito cansativo estar lá, pelo menos era aquilo que eu sentia. Eu sentia outra coisa que era, como eu trabalho essencialmente numa secretária com um computador, o Facebook era sempre aquela coisa que estava lá. Eu giro a página de Facebook da minha empresa, portanto estava ligado ao Facebook e havia informação que estava sempre a aparecer. Eu acho que aquilo se torna uma distração e é desnecessário. Pronto, ocupa-te a mente com informação Mas uma distração com cenas desnecessárias. Eu nas férias isso, sim. tive 10 dias fora, apaguei a app do Facebook no meu telefone e foi a melhor coisa que eu já fiz.
pá, não senti falta, como quando instalei, porque também foi para ver tipo a versão mobile de uma coisa qualquer no nosso Facebook, tipo instalei a app e tinha uma quantidade absurda de notificações, tipo que não 40 ou 50, e tive a nada. ver e nenhuma delas me interessava minimamente. E pensei, esta app não vai voltar ao meu telefone. Ainda por cima é uma app pesadíssima para qualquer telefone, mas pronto. Mas pronto, uma cena bem fixe que o Facebook fez e também bué má foi ter dado um megafone a toda a gente passou a ter uma opinião. A cena é que muita gente que está presente Não no é toda a gente Facebook, passou a ter uma opinião, as pessoas já tinham uma opinião. Mas sim, talvez. tens uma plataforma onde te fazes. Mas por exemplo, tu nunca ler, estarias ouvir. no café a dar trela àquele gajo que passa a vida no café a mandar habitados sobre todos os assuntos, que é o velho do bagaço que está para ali. Depende, isso também é muito uma coisa de bairro. Isso é uma cultura de bairro muito antiga, pelo menos em Portugal. Mas isso toda a gente no Agora, Facebook a questão tornou-se é, o gajo ali do são café 5, que 4 ou manda 5 vir. pessoas. Pois, verdade. Antigamente são 4 ou 5 pessoas num café. Toda a gente é o Hoje velho do são café. 500 pessoas. 1 milhão de pessoas. São 500 velhos do café e são 500 ouvintes do velho do café, não é? Yeah, e que opinam. E então, eu vou começar. Nós escolhemos três tipos de pessoas cada um, apesar de que todas as minhas encaixam-se só numa mega categoria que são os opinadores. E a primeira categoria dos opinadores que me irrita solenemente são aquilo que é conhecido como os Social Justice Warriors, os SJW. Vamos lá tentar chamar isso em português. Eu arranjei uma expressão, que é Diz os lá. ativistas de sofá. Boa. Que são as pessoas Boa. Os paladinos da moral. da moral sedentários. Yeah. Os São paladinos as pessoas sedentários, para ok. quem todas as causas são mega importantes no Facebook. Eles defendem tudo, defendem o vegetarianismo, defendem os direitos das mulheres, defendem os direitos dos homossexuais, defendem tudo, os imigrantes defendem tudo. Mas só enquanto estão sentados no sofá ao teclado. Todas as causas, e eu acho que, ok, tudo fixe, defender a causa, mas, foca-te numa e faz o que puder. Aliás, eu não estou a dar lições a ninguém, faça o que vos apetecer, mas, irrita-me ver pessoas que todos os dias têm uma Sim, causa e diferente, que são- como se fosse a causa da vida delas. E que são muito emotivos, parece que aquilo de facto tocou no core existencial deles quando escrevem aquela coluna Sim, de mas depois texto. também o conhecimento que têm sobre Verdade, a causa é tudo super, super superficial, é tudo porque pela rama. é o assunto do dia, é a E polémica. geram, para mim, uma das coisas que me irritava eram aqueles threads, aquelas listas de comentários de 500 e tal, e depois alguém no meio marcava-me num comentário e eu tinha de ir lá, se eu queria perceber o responder àquilo, contexto. tinha de ler os 50 comentários anteriores. Bom, enfim. ok. É tipo a cena, há aquelas medidas que fazem o post com o outfit do juro, estás a ver? Aham. E há a polémica do juro, que é a polémica Há do a polémica dia do juro, e sim. todos os dias há uma polémica nova. Recentemente o Salvador Sobral foi uma... Eu não Não, sei, não foi acho que uma agora polémica, já passou. foi um- Não, mas também foi, porque depois tudo pois que é evento mediático tem um lado de louvor e tem um lado de crítica, não é? Olha, por exemplo, E tudo isso acontece um amigo no nosso, o Facebook. Pedro Silva, convidou-me para um evento, eu vi esta notificação, ele convidou-me para um evento que ele criou, que era vamos todos ignorar coletivamente a Maria Vieira. E eu recebi o evento e pensei assim, mas o que é que aconteceu com a Maria Vieira? Exatamente, eu também não Mas sabia. instantaneamente pensei, eu não quero saber o que é que aconteceu com a Maria Vieira, então simplesmente... Essa foi uma das coisas que só aconteceu no Facebook. E fico muito contente por não saber o que é que se passa com a Maria Vieira, não quero saber o que é que ela disse, não me interessa. Claro. Ok, então, Para mim é esse, os... O que é que foi isso? foi boa, puta. Yeah. Muito obrigado. Já pus. Já puseste Já o quê? falei dos social justice. Já pus, é social ótimo. justice warriors. Ok, Qual é a então tua eu como o Francisco, tenho... Como o Francisco? Como o Francisco, Sim. como disse o Francisco, as minhas 3 categorias encaixam-se numa grande categoria que é a tirania da felicidade. A tirania da felicidade foi o que me fez sair do Facebook, essencialmente. Porque és uma pessoa bem feliz e não consegues contactar com a felicidade. Porque, como todas as pessoas, também têm um lado menos feliz e, de facto, torna-se difícil seres confrontado minuto a minuto com a felicidade das outras pessoas, o que te faz a ti próprio perguntar se toda a gente Quem é tão sou eu? feliz, porque é que eu não sou tão feliz? Pronto. Claro que estes pensamentos ocorrem numa altura em que estás mais fragilizado, talvez, enfim.
E isso aconteceu-me, e então eu decidi, ok, não quero isto na minha vida. Pronto. No entanto, no Instagram continuo a ver isso, e a primeira categoria de pessoas a passar lá é inédito. Olá! São asiáticos, são. A primeira subcategoria é que o meu primo Luís chamou de as papas de aveia e o abacate. Ok. Isso parece muito Beatriz Gosta. Não sei, as papas de aveia ou abacate são aqueles posts, são aquelas pessoas que só fazem panquecas de aveia com abacate porque isso dá uma boa fotografia para o Instagram. E essa é, dentro da tirania da felicidade, é a tirania da saúde. E eu cheguei a ver agora não me lembro do nome do perfil, cheguei a ver o perfil de uma rapariga no Instagram que era muito engraçado porque ela fazia o inverso, ela fazia tipo um pequeno almoço estás a ver aquele pequeno almoço inglês, o feijão e não sei o que, tirava a fotografia e punha hashtag healthy, não sei o que, so healthy food, uma coisa assim. Pronto, então... Mas ligado com isso, isto foi uma cena que as miúdas lá da Bounce falaram e que eu por acaso vejo bastante, são pessoas que põem fotografias de comida no Instagram, mas de comida nojenta, mas acharem que têm ali um prato incrível, mas é uma bodega, assim, é uma bodega lançada para cima do prato. prato. Sim, mas às vezes, se a bodega for de aveia, com chia, com quinoa, não sei se é assim que se diz, não sei o quê, quinoa, então está justificada a bodega, e se estiver numa tigela do Bordal Pinheiro, então é espetacular. Esta é a minha primeira subcategoria. Os tiranos da saúde. Pronto, nada, tudo a favor da saúde, mas tal como a felicidade, a saúde enjoa, tudo o que é de mais enjoa, e que não seja uma tirania, portanto, que não seja negar às outras pessoas a possibilidade de comer bacon ao pequeno almoço, porque depois nota-se que há uma superioridade moral. E ligado com isso, isto não estava nos meus tópicos, mas foi um assunto que eu lembro-me de eu e tu falámos disto há muitos anos, que era, há bué de anos, que era a ditadura do cool no Facebook. Que é, por acaso nós temos muitas pessoas no Facebook, ou seguimos muitas pessoas que são os chamados trendsetters, ou são pessoas que são líderes de opinião, ou porque escrevem, etc. E nós, por alguma razão, conhecemos, não sei, eles aceitaram-nos no seu círculo. E não somos. E essas pessoas há muitas pessoas que acham mesmo que, ou que impõem uma certa ditadura do cool, em que se... Das duas uma, ou são elas a começar a falar do assunto e então é fixe, mas se não são, é fora. E isso acho que se viu muito agora com o Salvador Sobral, que é um gajo que já anda aí a bombar há bastante tempo, e muitos desses ditadores do cool notou-se ali, ou pelo menos na minha cabeça era o que eu achava que era perceberem, será que havemos de gozar com este gajo ou não? Tipo, o que é que a gente faz? E depois bastou que começasse a dizer que é fixe, e depois os outros ditadores do cool, não, afinal isto é fixe. Também sinto que poderia ter ido para um de dois lados. Claro, houve ali um momento em que a balança que era, vamos gozar muito com este gajo, que é muito estranho, ou vamos aceitá-lo e ele é fixe. Sim. E depois houve alguém, que é as pessoas que estão-se a cagar e que dizem que gostam ou que não gostam de uma coisa, e depois essas pessoas que também têm os outros como referência e viram, é melhor não gozar, porque este gajo até tem amigos, pronto. Sim, verdade. E isto vê-se em muita coisa. Verdade. A minha segunda categoria dentro da tirania da felicidade são pessoas que eu sei que estão a passar por situações difíceis e estão tristes e estão em baixo, mas a sua vida social, a sua versão social da rede social é uma versão de paz, tranquilidade, sorriso na praia, a passear o cão, sempre algo sensual também, não sei se já reparaste nisso. Mas porquê que vês mal nisso? No sentido em que, uma pessoa... Eu não estou a dizer que a pessoa devia estar a chorar para a câmara e mostrar o quão triste está, mas... Também há muita gente que faz isso, também é solenemente irritante. Sim, mas haver uma disparidade tão grande entre aquilo que tu estás a viver e aquilo que tu mostras, cria uma ilusão
Bem, cria uma ilusão para a própria pessoa e cria uma ilusão para o mundo. E é isso que eu quero dizer com a tirania da felicidade. Não há espaço para a infelicidade. Gradualmente deixa de haver espaço para a doença. Tu não vês pessoas doentes no Instagram. O que tu vês é a pessoa que está a tomar conta do doente. Há gente com muito ar doente. A tirar a selfie com a pessoa que está a fazer quimioterapia. Há a malta da noite de Lisboa que tem um ar muito doente no Instagram. Mas como é que tu vês isso? Passa à frente. Não, porque tu não vês, olha, vou partilhar no Instagram a minha avó que tem demência e tudo isso, percebes? Não há espaço. Mas será que tem que haver espaço? Não tem. Eu acho que se é para ser a vida, se aquilo é para ser uma... Não, aquilo é para ser aquilo que tu quiseres uma continuidade que da vida, então tem de mostrar todos os lados. Não, eu aí não concordo, porque isso liga-me com um dos pontos que eu tenho na minha lista sobre os opinadores, que são as pessoas que opinam por tudo e que acham que o mundo está à espera que elas opinem sobre determinado assunto. E eu acho que não tens que opinar sobre tudo, tal como não tens que partilhar tudo. Mas se estares a inventar, então, porque é uma ficção, tu não estás em paz, tu não estás #blessed, tu não estás em tranquilidade. Porquê que crias aquela imagem? Mas, mas tal como tu, na tua vida normal, podes estar na merda, mas vais ter ao café com os teus amigos e se calhar não contas que estás na merda. Tens ali tipo uma hora em que estás tipo em que te abstrais, ou porque não queres partilhar isso com as pessoas e simplesmente queres estar num ambiente que tudo bem, tira. não querer partilhar isso com as pessoas não é partilhar o oposto. Mas quando vais ao café e tipo partilhar uma mentira, tentas ignorar isso porque porque é estar abstraído da coisa má da tua vida durante um bocado e estás com os teus amigos a beber copos e a falar de palhaçadas e estupidezes. Mas isso é pontual. Também estás a falar de coisas que não são reais. Também estás a mostrar uma coisa que não é real. Mas há uma diferença entre ires ao café para te abstrair, tudo bem, mas com alguém tens de falar, ou seja, tens de partilhar a tua verdade. Mas imagina, se calhar estás na praia, estás na merda, mas estás na praia e partilhas uma selfie tipo coisa e as pessoas tipo, estão a comentar e estão a fazer likes e é uma nova forma de comunicação. Estão a fazer likes à versão feliz de ti, não fariam likes à versão triste de ti. Estão a validar só o teu lado. Espera, eu acho o teu lado solar. Mas eu não acho que seja assim tão preto no branco. Primeiro porque é uma nova forma de comunicação que é como os emojis, estás a ver? Os emojis são as pinturas rupestres de há milhares de anos e começámos a comunicar verbalmente, depois por palavras e agora voltamos a falar por símbolos. Ok, calma, que confusão, as pinturas rupestres não eram uma forma de comunicação. Claro que eram. Não, claro que não, claro então eles viviam em comunidades mínimas, claro que não precisavam das era pinturas o relato rupestres. do dia deles, era aquilo que eles... Agora, era uma manifestação artística. Não vais dizer que é criativa. artística. Então, mas claro que sim. Não, tal como os emojis também são. Não há criatividade nenhuma nos emojis. Então claro que há. Não és tu que os fazes. A primeira pessoa que percebeu que a beterraba podia não ser uma beterraba para ser um símbolo sexual foi uma manifestação. Não interessa. Mas toda esta cena da fotografia, tudo isto de partilhares a fotografia, receber likes e comentares em troca, é toda uma nova forma de comunicação sobre o qual ainda não há distância crítica, acho eu, para estarmos a dizer que é certo ou é errado. Agora, acho que se uma pessoa está na merda... Olha, há uma amiga nossa que há muitos anos disse uma frase que me marcou bué. Ela tinha tendências depressivas e tomava antidepressivos e sabes de quem é que eu estou a falar? Sei. E ela uma vez disse assim, eu prefiro tomar antidepressivos e não estar na merda do que estar na merda. E eu acho que se aplica a mesma coisa que é, tu estás na merda, mas se calhar aquela comunicação que tu estás a receber, aqueles likes, etc, é tipo um boostzinho na tua self-esteem, que pode fazer a diferença. Agora, e de boost em boost tornas-te dependente dessa validação de 500 pessoas. Tal como os antidepressivos. Não é real, induz-te num estado que não é real em ti e pode causar dependência. É uma droga, mas lá está. Quem é que somos nós para dizer que aquela miúda não devia tomar antidepressivos? Não me ouviste dizer isso, eu sou totalmente a medicação para pessoas que estão numa fase... É a mesma coisa. Quer dizer, não é a mesma coisa, mas neste exemplo pode ser um boostzinho na tua autoconfiança e na tua autoestima que se calhar tu naquele momento precisas. Quem é que somos nós para dizer que é errado ou não é?
Pronto, eu digo que é errado. Ok. Não me interessa quem é que eu sou, eu sei quem é que eu sou, portanto, eu acho que é errado e só acho que é errado no sentido em que só há espaço para isso. Se fosse uma coisa mais equilibrada, tudo bem, mas pronto, eu sei que essas pessoas, curiosamente são as pessoas com mais tendências depressivas que abusam nos Lá posts está, da porque felicidade. precisam de um input exterior. Mas olha, estás a preencher um vazio com outro vazio. Pronto. É pá, pronto, mas está bem, mas se tu fores a ver, então tudo na vida é preencher vazios com outros vazios. Tipo, Não. o futebol é preencher um vazio com outro vazio, então. Mas tu usas o futebol para preencher um vazio. Não, mas há boa gente. Não, isso é entretenimento, não tem nada a ver. Então, Não tem nada a ver. claro que é. Pá, Chico, esta conversa vai ficar super longa, já ninguém está a ouvir. Dá Pronto, ok, passando em frente. Pá, eu entretanto falei um bocado. Pá, uma coisa que me irrita muito nas redes sociais são os comediantes que fazem posts a sério. E eles têm a opinião diferente, porque eles, obviamente, eles podem fazer o que eles quiserem nas páginas deles, eu é que não tenho que os seguir, claro. Que é, esta é a minha página, eu posto o que eu quiser, tudo bem, mas eu acho que é a mesma coisa do que o Modern Family, fazer uma temporada de 20 episódios e a certa altura fazer um episódio que é um episódio a sério porque eles querem falar de um assunto sério. Sim. Para mim é a mesma coisa. Ou seja, possivelmente fazer-te chorar. tens um comediante que tem uma página em que as pessoas, o intuito é tu começares a seguir porque tens ali um conteúdo de entretenimento que é a abstração da tua vida, é escapism. E de um momento para o outro, esse indivíduo acha-se numa superioridade moral, porque também é outra panágio, infelizmente, de muitos comediantes portugueses, que é uma sensação de superioridade moral enorme em relação a tudo e mais alguma coisa, e decide fazer um post em que explana toda essa sua superioridade. Tu estás a ver, eu acho que muitos comediantes incorporam, quer dizer, sentem que incorporam aquela figura do Justiceiro? Não, a figura medieval que agora não me lembro. O bardo. Não, é o Jester. O Jester, o Pronto, bobo. O bobo da corte, exatamente. Que era aquela figura que podia dizer as verdades todas ao rei, ou à rainha, ou às figuras da nobreza, não sendo punido, porque era tudo num contexto de graça e de patetice. Era uma figura pateta, mas que depois estava ali a dizer, a mandar farpas, não é? Pronto, eu acho que muitos comediantes que são fracos desta geração acham que têm de assumir esse papel de justiceiro, como tu dizes, entrecortando as piadas. Mas eu não sou contra os comediantes fazerem comédia com assuntos sérios. Não, como assim ser os contra? Muito bons fazem-no muito bem. Claro. Agora, aqueles posts ou aqueles textos em que a comédia fica completamente de lado e é só a sério porque é sério, epá, não irrita-me e deixo de seguir. Olha, e até E deixo de seguir. Não, aliás, Então, mas espera, neste momento eu deixei de seguir toda a gente, não vejo posts de ninguém. Deixa-me só fazer uma pergunta. Portanto, tens um comediante que diariamente faz posts, não sei o quê, com piada, não. Entretanto, é bastante aceso relativamente à questão dos refugiados e faz um post que pretende chamar a atenção para esse assunto e não sei o quê. E não faz uma piada lá no meio. Tu achas isso errado? Não, tudo depende da maneira como o faz. Se for de uma forma como acontece muitos fazerem de vocês tipo, epá, agora estou a tentar do género, vocês que só passam o tempo todo a ver futebol na televisão e não ligam aos assuntos sérios da vida, estás a ver, que acontece bué, que é a malta que passa o dia a ler Dostoiévski e então não consome entretenimento. O problema não é o Dostoiévski, ok? Sim, o problema não é claramente o Dostoiévski. Aliás, o Dostoiévski muitas vezes é a solução. Mas pronto, mas acho que tudo depende da maneira como se faz e acho que, aliás, eu uma vez escrevi isto no Facebook também, porque eu era dos opinadores e eu era dos opinadores, claramente. Esse vício. Eu era dos opinadores. Sim. E uma das personalidades internauticas tugas e da comédia que me irrita solenemente é o Rui Sinal de Cortes, que eu acho miserável. Sim. Acho que o gajo é muito mau naquilo que faz e defende-se com é comédia e aquilo não é comédia de todo, Sim. é só estupidez. É mau e o gajo, para mim, representa uma coisa que é, pacificado. há a ideia de que os comediantes são pessoas muito inteligentes e cá em Portugal fez-se a lógica contrária, que é,
se eu sou comediante, logo devo ser muito inteligente. E há muita gente que acha que logo, porque é comediante é muito inteligente, e isso não é verdade. Para ser comediante é preciso ser inteligente e não o contrário. E para mim o Racional de Cortes é um desses gajos que acha que é extremamente inteligente só porque é comediante e não é. E não confere. Sabes que o gajo vai bazar ou basou do país para a Inglaterra? Acho ótimo. Porque ele acha-se muito mal amado, então vai emigrar para a Inglaterra. Acho ótimo. Devia ir para a Sibéria, talvez. Preferia. E pronto. Falta-me só uma categoria, um tipo de pessoa nas redes sociais, que é a pessoa... Posso só um parênteses, porque na questão de eu ser um dos opinadores também, eu cheguei a esse ponto... Um ex-opinador. Porque eu curtia bué escrever, porque curto bué escrever e curto bué, já tinha tipo um blog antes do Facebook, e eu notei bué em mim a cena de, ok, isto aconteceu, eu tenho de escrever sobre isto. Eu sentia mesmo essa pressão mas auto-imposta de, tenho de, e desde que larguei o Facebook não tenho de nada. E até penso, ainda bem que não tenho que opinar sobre nada. Nem quero. Portanto, há essa sequência de eventos que é algo aconteceu, tu escreves, partilhas, mostras o que aconteceu e depois há o momento em que tu invertes isso, que para mim é o que se torna doentio, que é tu crias a situação para poderes mostrar a situação. Estás a ver? Sim. Ela não aconteceu espontaneamente. Tu calculaste-a, criaste-a para depois poderes mostrar. Ou seja, ela não teria acontecido se não houvesse uma plataforma social onde a mostrar. Por exemplo, e agora a minha última categoria, dentro da tirania da felicidade, portanto, a saúde, a felicidade e o desporto. E muita gente que vai... Sinto que vou ser atacada agora. Não é por isso, mas eu acho que há pessoas... É que as miúdas lá da malta estavam a falar para a câmara e a certa altura falam disto da malta que posta boas fotografias no ginásio e tipo, e o gajo da câmara é um deles. Sim, e há muita gente que vai correr à Beira-Rio e acho isso ótimo, simplesmente suspeito que em muitos casos as pessoas só estão a fazer isso porque poderão partilhar depois que estão a fazer isso. Aqui agora a questão é mais ampla, que é o que é que conta. Happiness is only real when shared. O que é que conta? Conta a intenção ou conta o resultado, a consequência? Isso é a velha questão da malta que faz uma ação de solidariedade e depois posta só foste fazer para postar. Mas o que é que interessa? Ele fez, meu. Pronto, sim, exato. Portanto, tu estás a dizer que o que importa é a consequência. Se aquilo que tu fizeste foi uma coisa boa, que beneficiou outras pessoas, mesmo que tenha parte da tua intenção tenha sido postar depois e mostrar que és um gajo bem solidário, o que é que isso interessa? Fizeste a mesma coisa, mas o Ronaldo só pagou a operação ao puto para depois dizerem bem dele. Mas pagou a operação ao puto. Achas que o puto quer saber se foi por causa para postar ou para não postar? Sim. Eu não estou aqui a ditar sentenças, quer dizer, estou a descrever... Não, a tirania da felicidade claramente é uma coisa contra a qual eu me revolto, mas não tenho... Estou só a enumerar tipos de pessoas, não é? Antes de começarmos a gravar, estava a dizer ao Chico, estamos aqui a dizer coisas que nos irritam, também poderíamos estar a falar de coisas de que gostamos nas redes sociais. Mas tinha muito menos piada. Tinha menos piada, mas nada como ter aquela pessoa na tua rede social que te faz conhecer música nova, por exemplo, que nunca abro links, ninguém. Pronto, eu no Facebook fazia muito isso, às vezes era aquela cena, estava a trabalhar, abria uma série de links e ia ouvindo as músicas, e tinha gente que me mostrava e que me mostrou bandas novas, pronto, incrível. Pessoas que partilham artigos que facilmente eu não iria dar a eles também, porreiro. Há coisas muito boas. Pessoas que te fazem repensar uma opinião que tu tens e aí os opinadores podem, por vezes, ser importantes. Gente que obviamente fala com conhecimento. Não, mas a questão é, lá está, as pessoas que têm conhecimento de certo assunto. Eu quero ouvir pessoas que têm conhecimento e têm informação ou andam há muitos anos na área a falar de uma coisa. Não quero ouvir o Zé do Boné a falar sobre... O Zé do Boné, a falar sobre geopolítica e política externa. É a bomba que vai lá pelo Cheira Caril. Exato, é o gajo da Alfama. No Facebook, a maior parte das pessoas são os gajos da Alfama. Eu queria só dizer que... Tenho que parar a câmera, senão vai parar de gravar. Já passaram 30 minutos. Sim, continua. Queria só dizer que quando eu saí do Facebook, eu preparei-me para sair do Facebook. Porquê? E tu também podes fazer isso. Agora é a parte tutorial. Não, porquê? Porque o Facebook era muito importante e há muita gente que usa estas justificações para não sair do Facebook. É uma fonte de informação
cultural importante, há uma série de eventos que há páginas que só os criam no Facebook, não os põem nos sites, não os divulgam de outra maneira, amigos que vivem no estrangeiro e que tu só tens contacto com eles via chat do Facebook. Portanto, o que eu fiz antes de sair do Facebook foi, fiz questão de ter o número de telefone das pessoas com quem eu queria manter contacto para falar com eles pelo WhatsApp. Arranjei uma rede social alternativa, já a tinha, mas pronto, fomentei-a mais e criei uma conta num serviço que é o Feedly, que se calhar muita gente conhece, que é onde tu juntas uma série de feeds que queres seguir, sites, blogs, o que quer que seja, novas publicações. É o Facebook sem pessoas. Sim, mas também, sim, e com opiniões também, mas são artigos de opinião, portanto, segues o que queres seguir, pronto, e vais ao Feedly ver as publicações que te interessam e pronto, e desta maneira eu sinto que estou a par por dentro daquilo que não queria perder. Como em tudo na vida, é uma coisa que pode ser usada muito bem ou usada muito mal. Sabes uma coisa que eu deixei de saber? Ok. E por acaso... Aniversários? Não, também fiz isso, também escrevi os aniversários das pessoas que me interessavam na minha agenda do trabalho. A sério? E agora lembro-me mais deles do que quando tinha Facebook, por acaso é engraçado. Deixei de saber de casamentos e bebés. Deixei de saber disso. Sei, obviamente, das pessoas que me são próximas, mas já há muita gente que me diz não sei quem casou, não sei quem teve trigêmeos, não sei quem. E tu bem, I don't care. Verdade, I don't care, mas num sentido espero que estejam bem e felicidade para todos, mas sim, essencialmente não me faz muita diferença saber. Mas pronto. Pronto, é isto. É Acho isto. que é isto. E este é o penúltimo episódio em que nós opinámos na internet sobre opinadores. Isto é muito meta. Ainda discutimos imenso tempo. Isto é muito pós-modernismo. Devíamos ter discutido antes. Isto é muito pós-modernista. É desconstrução de tudo. E fora da Feira do Livro não se pode usar essas expressões pós-modernismo. Onde é que... a tua banca é só livros pós-modernos? Não, a minha banca também tem livros ilustrados para crianças. Livros de crianças que são desconstrutivos, sim, desconstroem tudo. A criança acaba um livro e tu já não sabe mostras ao teu filho que é tipo um rapaz e ele acaba o livro e é tipo um transexual de 18 anos. Sim. Vegan. Tudo só por 14 euros ou menos e temos a hora H 50% de desconto. Adeus. Beijinhos.